Olha só, aqui é uma aplicação ASP.NET Core que eu já tinha no meu GitHub, tá? Uma aplicação utilizando uma abstração, nesse caso é uma interface, e como que eu vejo essa interface sendo implementada por uma classe concreta e fazendo a divisão, desacoplando meu código, tendo benefícios, tá? Então, por exemplo, tem uma camada web aqui, tá? Que é a camada aquela que eu estava falando que era MVC lá no whiteboard, tá? Essa camada aqui. E aqui eu tenho um controller, olha só. Tem um método aqui que pega os detalhes de um livro, tá? Aqui eu trato como o objeto aqui do exemplo também é livros, tá? Então aqui nesse método eu recebo um ID, então a pessoa quer ver os detalhes de um livro que tem um código específico. Aqui tem uma série de validações e aqui eu faço essa busca. Então olha só, eu estou chamando um repositório de livros aqui, chamando um método chamado getById, ou seja, obter por ID, e estou passando, beleza? Só que quem que é esse book repository? Tá? Será que é uma classe? Né? Eu estou consumindo de uma implementação ou de uma abstração? Estou chamando, né? Estou dependendo de uma abstração. Como que eu sei disso? Aqui em cima eu tenho um iBook repository, que é uma interface. E aí, através do mecanismo de injeção de dependência do ASP.NET Core, depois vou mostrar onde está a configuração disso, tá? Ao colocar isso aqui no construtor do meu controller, ele vai buscar, tenho alguma implementação registrada para o iBook repository, que é uma abstração. Ok, se tiver, ele vai popular um valor nessa variável aqui e vai jogar para essa minha variável privada aqui. E aí, a partir daqui eu consigo utilizar aqui embaixo, beleza? O que tem nessa minha abstração do iBook repository? Aqui eu já tenho dois níveis de abstração que eu já comento, tá? Especificamente no iBook repository, o que eu tenho? Tem um método chamado findBooksByAuthor, onde eu busco todos os livros por um autor, um nome do autor, e eu tenho um getByTitle, ou seja, obter por título de livro, ok? Obter título de livro retorna um livro e o encontrar livros por autor me retorna uma lista, né? Um enumerable de livros. Então, uma lista de livros, beleza? Só que, como eu comentei lá no whiteboard, eu posso ter vários níveis de abstração. Então, o que eu fiz? Para o livro, o que eu tenho específico para o livro é esses dois métodos. Mas, quando eu tenho várias entidades, eu estou trabalhando com banco de dados, é muito comum que a gente tenha que fazer tarefas específicas e comuns para cada tipo de entidade que a gente está trabalhando. Então, livro, muito provavelmente eu quero inserir um livro, quero deletar um livro, quero buscar um livro pelo identificador dele, eu quero buscar todos os livros do banco. Se eu tiver, usando esse contexto de livro, eu tiver uma rede de livrarias, de lojas, né, que vendem livros, então eu vou ter uma outra entidade aqui que podia ser o nome livraria, sei lá, onde eu quero poder criar uma nova livraria, posso excluir uma nova livraria, posso buscar por todas as livrarias e quero buscar por uma livraria específica por identificador também. Percebe que aí eu tenho um outro nível de abstração, eu posso abstrair ainda mais falando que eu tenho um repositório base para as coisas que são feitas de forma comum, que são base para todas as minhas entidades. Então, nesse caso, tem um segundo nível. Então, uma abstração está herdando de outra abstração. Tá? Detalhe, quando alguém for implementar isso aqui, né, quando tiver uma implementação desse cara aqui, ele vai ser obrigado a implementar esses métodos aqui e tudo que tiver sendo herdado aqui para a direita também. Então vai ter que herdar tudo que tiver nesse aqui de dentro também. Beleza? E como eu comentei, esse repositório base ele tem como padrão adicionar,
obter por ID, obter todos, atualizar e remover. Ok? Então é essa a minha estrutura. E é por isso que lá no meu controller do livro, é por isso que aqui chamando por iBook Repository eu posso chamar um getById, que na verdade não é específico do livro, mas faz parte do conjunto de abstrações, que é o repository base. Tá? A relação dele está sendo feita aqui, ó, iBook Repository, iRepository base. Beleza? Show! André, como que eu faço para criar uma implementação, fazer com que isso tenha realmente código, onde que eu escrevo o código de consulta, de atualização, etc. Aí está um detalhe. Eu dediquei outra camada, outro projeto dessa solução apenas para trabalhar com dados. Então já é um ponto positivo de utilizar abstrações. Eu posso manter a minha abstração numa camada, que nesse caso é a camada de domínio, onde eu vou ter regras de negócio, onde eventualmente eu vou ter que ter o core da minha aplicação que vai precisar mexer com dados, só que eu não quero depender da implementação desses dados. Então eu crio uma abstração e através da abstração eu consigo chegar em outra camada, sem ter uma dependência para essa camada de dados. Então, a implementação dessas abstrações que estão na camada de domínio vão estar aqui na camada de dados, nos repositórios aqui. Então, entrei aqui no Book Repository. Perceba que isso aqui é uma classe agora. Antes era uma interface, beleza? E aí, aqui no meu Book Repository, eu tenho que satisfazer os contratos da minha interface. Então eu tenho que implementar tudo que ela pediu para implementar, correto? Então lembra que ela tinha dois métodos lá? Find Books by Author e Get by Title. Então eu estou implementando os dois utilizando a Entity Framework aqui. Então eu estou escrevendo as consultas. Não vou entrar em detalhes aqui de como faz com a Entity Framework, posso trazer em outra live. Aqui estou me atendo a mostrar como funciona. E aqui estou implementando do título também. Só que eu tinha uma ligação ali com o repository base também, né? Que me obrigaria a implementar esses aqui também. Então o que eu fiz no Book Repository? Ele herda de uma implementação do repository base. Ou seja, eu tenho uma abstração do repository base e uma implementação também. Ok? Então essa implementação, como ela é comum para todas as entidades, eu utilizei de algumas facilidades aqui utilizando generics para eu conseguir fazer uma implementação só para todos os tipos de entidade. E isso também é outro detalhe bem importante, trabalhar com generics. E aqui eu estou implementando o add, o get all, o get by id, remove e o update. Então tem as implementações, estou satisfazendo todos os contratos definidos nas minhas abstrações. Só que aqui agora vem o detalhe, né? Aqui no meu Book Controller eu tenho chamando a iBook Repository. A gente já viu o iBook Repository. A gente já viu a classe que implementa o iBook Repository, que é o Book Repository, sem o I na frente, sem o I, né, na frente. Só que agora, como que eu faço o link entre esses dois, entre essa abstração e essa implementação? Como que o ASP.NET Core, nesse caso, vai saber que ao chamar esse carinha aqui, ele tem que instanciar um objeto dessa classe aqui? E aqui está a configuração que eu comentei. Está aqui na camada web, eu tenho aqui eu tenho duas formas de fazer, né? Tem várias formas, mas no startup eu consigo registrar falando qual interface, né, quando chamada, vai instanciar qual classe, ok? E eu deleguei esse tipo de configuração para um projeto separado, mas poderia ser muito bem feito aqui. Eu apenas separei para deixar mais organizado. E óbvio, quando você tem um sistema
mais complexo, isso faz sentido. Nesse caso, só tem uma configuração. Então, utilizando os mecanismos do ASP.NET Core, ele tem um Service Collection, que são um conjunto de serviços que são registrados aqui. E aqui eu adiciono um novo link entre interface e classe concreta. Então, add scoped, iBook Repository, Book Repository. Então, sempre que eu chamar iBook Repository aqui dentro do contexto do ASP.NET Core, ele vai instanciar um Book Repository automaticamente. E aí eu consigo manter as coisas com camadas separadas, sem uma dependência direta, e isso funciona muito bacana. Esse add scoped ele só diz aqui alguns detalhes de como isso vai ser instanciado, tá? A gente tem o add singleton, isso posso trazer em outros pontos, mas dando uma pincelada aqui sobre. O add singleton, então, ele vai criar uma instância apenas para a aplicação. Então, subiu a aplicação, ele vai criar uma instância só desse Book Repository para a aplicação inteira. Mesmo que você troque de controller, mesmo que você utilize em vários locais diferentes, vai ser o mesmo objeto. O add singleton, ele é utilizado no mesmo contexto da mesma requisição, quando a gente trabalha com aplicação web, né? Então fez uma requisição, criou uma instância. Na próxima requisição que você fez é outra instância. No contexto da mesma requisição, se você chamar ele várias vezes, vai ser o mesmo objeto. E aí tem o add transient, que aí cada chamada é um novo objeto, tá? Então esse é especialmente importante quando você trabalha com concorrência, várias threads. Então você geralmente trabalha com transient por causa que cada thread vai pegar uma instância diferente e tudo mais. Claro, depende muito do que você está instanciando, se isso depende de ser instâncias diferentes, né, objetos diferentes, mas esse é um caso que geralmente a gente trabalha com transient, beleza? Show! Então é aqui que acontece o link entre interface, que é a abstração, e a classe, que é a implementação. E é por isso que o ASP.NET Core sabe trazer o objeto implementado já quando a gente está dependendo apenas de abstração na realidade. Qual que é outra vantagem de trabalhar com abstração? Quando a gente trabalha com testes, tá? Então perceba, quando eu quero fazer um teste de unidade, ainda vai ter live sobre isso no canal, né? Quando a gente quer fazer um teste de unidade, o nome já diz, a gente quer testar uma unidade em si. Existem outros tipos de teste, que são testes de integração, aceitação e tudo mais. Quando é um teste de integração, por exemplo, você está testando várias coisas e vendo se elas funcionam juntas, por isso que é integração. Quando é unidade, então você está querendo testar, por exemplo, aquele método específico, sem nenhuma chamada externa, só a lógica daquele método interno e vendo se ele retorna o que ele tem que retornar. Beleza? A grosso modo é isso. Na live de testes a gente aprofunda mais. Aí o que acontece? Nessa aplicação eu tenho eu trabalho com command pattern, tá? Que a gente vai trazer também em lives. Então são coisas que eu já fiz em outras lives e aqui no canal eu estou seguindo o caminho das pedras aí, desde fundamentos mais básicos para a gente ir falando de coisas mais avançadas. Então vai chegar um momento que a gente vai falar de coisas mais avançadas, fiquem tranquilos. Então aqui a gente tem os comandos, tá? Eu tenho um comando para criar livro, um para deletar livro, um para atualizar livro. O meu comando para deletar livro, ele recebe um ID. É só isso que vocês precisam saber. E eu vou processar esse meu comando através de uma classe que é um handler. Dentro desse código aqui, desse handler, o que ele faz, basicamente? Ele vai lá, ele valida esse comando, desse delete book command, para ver se a informação que eu estou passando para esse comando é correta, se é um comando válido a ser executado. Se passar disso, ele faz uma verificação lá no meu repositório, que já expliquei qual que é a dinâmica,
e ele traz para ver se o livro realmente existe na base de dados. Não faz sentido eu deletar um livro que não existe, correto? E aí, se não existir, ele dá uma mensagem aqui, adiciona no resultado que ele vai retornar desse meu método a mensagem de erro: The book cannot be found. Esse é vamos dizer assim, a regra de negócio desse método aqui que trabalha com o comando de delete book, ok? Não vou falar mais detalhes para não tornar mais complexo, porque eu quero me ater a um detalhe específico. Aí no teste, eu escrevi um teste aqui que eu quero testar apenas aquele trecho de código que faz aquela regra de negócio que verifica aqui, por exemplo, que se o livro existe no banco. Por mais que seja simples, ele exibir essa mensagem, ele retornar essa mensagem aqui no resultado, quando um livro não existe no banco, é uma regra de negócio, tá? É uma validação de um tipo, e eu estou detalhando aqui que o retorno tem que ser desse tipo, com essa mensagem, enfim, tem que ser assim. Então, um teste de unidade ele quer testar essa unidade aqui só, esse comportamento interno. Só que tem alguns impeditivos. Na vida real, quando a gente está trabalhando, por exemplo, nesse cenário aqui, a gente tem necessidades, né, tem recursos externos que a gente precisa consumir para fazer tudo funcionar. E num teste de unidade, a gente quer testar algo focado. Então a gente tem que meio que eliminar essas partes externas, isolar somente essa característica para testar só ela. Como que a gente vai fazer isso se a gente tem a chamada de um repositório aqui que está indo lá no banco de dados, buscando o dado, e a gente não quer testar banco de dados, a gente quer testar só a regra aqui. Então existe um negócio chamado os testes que é mock, tá? Você vai mocar, né? Conjugando o verbo aí, né? De forma errada, obviamente. Então você vai mocar, né? Vai fazer mocking tests. Outra definição para isso, você vai tornar essa chamada do seu repositório para um ID específico uma chamada fake. Tá? Você vai fazer um fake disso aqui. E como que você faz isso com testes? Lembrando que eu estou fazendo esse fake, vou fazer esse fake, porque eu quero isolar, não quero bater lá no banco de dados para testar apenas isso aqui. Então aqui eu tenho, primeira coisa, estou utilizando uma abstração, então eu nem quero saber da implementação, e é nisso que a abstração me ajuda, é nisso que eu quero bater o ponto aqui. Como eu estou utilizando a abstração lá no meu código, lá no comando, naquele handler, eu consigo substituir a implementação desse iBook Repository que antes era lá na nossa camada de dados, que usava Entity Framework, por um retorno que eu quiser. Porque eu estou injetando o que eu quiser nessa interface. Entendeu qual que é a trunfo de eu utilizar abstrações? Eu tenho controle sobre fazer o fake disso. Então, ao invés de eu ter lá aquele mecanismo do ASP.NET Core que fala que é o Book Repository que vai entrar nessa abstração, agora eu utilizo um outro framework de mock, que é chamado de NSubstitute, tá? Eu utilizo esse. E eu estou falando, Book Repository, que você é uma abstração, você vai ser um fake do seu próprio tipo, vamos dizer assim, né? Você vai ser um tipo que eu delimitar, ok? Então ele cria uma implementação fake para o iBook Repository. E aqui eu defino quais são os retornos de cada comportamento. Então estou falando, quando o cara chamar getById passando o código 1, você retorna esse livro aqui. E esse livro aqui eu estou definindo ele como null. Por quê? Vocês vão ver mais para baixo que o meu teste vai ser, eu estou testando se aquela funcionalidade tá tudo certinho com ela quando o livro não existe. E quando o livro não existe, ele me retorna null. Por isso que eu estou falando que quando ele chamar um getById 1, retorne null. Eu estou simulando que o meu banco não tem aquele registro cadastrado, ok? Aqui eu estou fazendo fake de outras coisas que são dependências da classe lá. Por exemplo, o Mediator, que também é uma interface, então eu consigo
fazer o fake do mediator, justamente porque eu estou trabalhando com uma abstração também do mediator, que é o iMediator, que vamos tratar em outras lives também. Enfim, aqui eu estou fazendo o setup do meu teste. E aí eu estou instanciando aquele handler, passando os meus objetos aqui mocados, ok? E aqui embaixo é o teste. Então o teste, o que ele fala? Delete book command deve retornar erro para livro inexistente. É isso que o meu teste vai fazer o meu teste passar, tá? Então basicamente eu crio um comando de deletar livro com o código 1, tá? E isso faz muito sentido porque eu estou fazendo fake disso aqui em cima com o código 1 também. Se eu colocasse código 2 aqui, ia dar algum tipo de problema, porque eu não estou criando um retorno quando ele passa o código 2, apenas quando ele passa o código 1. Essa configuração eu poderia jogar aqui para dentro do teste também, então depende de como você vai escrever, tá? E aí eu simplesmente chamo aquele comportamento do handler, que é esse aqui, ó, handle, passando um delete book command. Então, handle passando um delete book command, que é esse comando aqui, ok? E aí ele tem que me retornar a mensagem, a mensagem the book cannot be found, né, nos erros que ele adicionou lá no resultado desse processamento desse comando. Só para mostrar para vocês o resultado aqui, ó, que ele retorna esse result. Dentro desse result ele tem um conjunto de erros e ele tem uma flag aqui que é se possui erros, né, se esse errors.count foi maior que 0. Então é simplesmente uma flag. Então consequentemente aqui no meu teste ele vai dar has errors true, né, e o erro específico vai ser esse aqui, ok? Por quê? Por causa que quando o livro é null, né, quando é diferente de null, ele remove. Quando é null, ele coloca uma mensagem dentro do resultado, ó, add error, e joga a mensagem dentro. E aí no final ele retorna, beleza? E aí rodando o meu teste aqui, ó, ele já identificou aqui qual é o meu teste, eu vou rodar ele aqui, ó, tá rodando. E passou o teste. O que significa que passou? O comportamento que eu esperava foi satisfeito, ok? Beleza, só que agora eu mudei lá a mensagem, né? Isso acontece muito para testes. Por que testes são importantes, né? Mudou a mensagem, beleza? Ou poderia ter mudado algo mais crítico, nesse caso, exemplificando a mensagem. Chegou o ponto. Salvei, vou rodar o teste de novo. O teste é automatizado, posso rodar quantas vezes eu quiser. Ok, então está compilando o projeto novamente. E ó, deu um xizinho. Deu erro no teste. Tá? Por quê? Porque agora ele está retornando sem o ponto e aqui eu estou verificando se tem o ponto. Ó, o que foi esperado era com o ponto final e o atual foi sem o ponto. Então a utilidade dos testes aí também dando uma pincelada sobre testes. Mas o ponto que eu queria chegar é como que a utilização de abstrações me ajuda em testes de unidade também. Porque eu consigo fazer um fake desse comportamento do Book Repository, por exemplo, fazendo com que eu altere qual é a implementação que ele vai receber e eu consiga isolar algo para testar algo específico, como é o caso dos testes de unidade.